Bom dia, bom dia. Vamos sentar-nos então. Começar a acalmar a nossa alegria que é boa. Muito obrigado. Sentar-nos. Eu gostaria muito de pedir aos mais novos que costumam sentar lá atrás, se conseguem, os mais novos todos, se conseguem sentar, ocupar os bancos aqui da frente e deixarem as cadeiras de trás para aqueles pais que têm bebezinhos, às vezes têm ali os carrinhos e sempre ajudam a compor aqui, porque às vezes temos aqui duas filas ou sem ninguém. E é mais aconchegante, muito mais aconchegante nós termos as pessoas aqui mais à frente. Temos aqui uns lugares vagos, aqui à frente. Como sempre, sentimos-nos todos muito bem-vindos, uns pelos outros, damos as boas-vindas mutuamente, é certo, mas de uma maneira especial queremos dar as boas-vindas àqueles irmãos e irmãs que nos visitam pela primeira vez ou que há muito tempo não vinham e vieram para estar connosco, a louvar ao Senhor e a aprender também aos pés do Senhor, através da palavra do Senhor. E antes de nós estarmos aqui juntos, a elogiar o nosso Deus, agradecer-lhe, e antes de ouvirmos a palavra de vida que Ele tem para nós, as palavras de vida eterna que Ele tem para nós, nós vamos ter uma oportunidade, como é costume, de termos algumas informações, de ouvirmos alguns anúncios e termos aqui um momento especial também, que vocês já verão o que é. Está bem? Então, eu vou chamar a Tracy. Vamos começar por um anúncio, então.
Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Queria, antes de esquecer, temos, só para a igreja saber, nós recebemos ontem 3 meninas dos Estados Unidos que estão cá para fazer um estágio conosco este verão, então vão estar cá durante quase 6 semanas, então, can you guys wave? Yeah, or, that's all right, they're okay. So, então, vão estar cá a ajudar-nos com vários... You can sit down, it's all right. Vão estar cá a ajudar-nos com alguns mistérios e coisas assim. Então, mas estou cá primeiramente para anunciar o ATL, a Escola Bíblica de Férias, que estamos a fazer cá na igreja durante a primeira semana de julho. Não tenho o desenho para mostrar hoje, desculpa, mas ainda tenho alguns destes flyers que a gente pode levantar para casa e dar a amigos e coisas assim. São para crianças do primeiro e segundo ciclo. Convidam amigos, vai ser muito divertido, vai haver música, vai haver trabalhos manuais, muita coisa, muito giro. Então, é a primeira semana de julho. Também precisamos de voluntários que falam português, porque vamos ter muita gente que fala inglês para fazer a atividade, mas olha, as crianças ainda não falam tão bem o português, ou inglês como vocês, e falam português melhor do que eu. Então, vamos precisar da vossa ajuda. Se a gente puder voluntariar durante uma manhã, durante algumas manhãs, algumas tardes, algo assim, fale comigo, fale com o pastor Pedro, algo assim. Também já temos o link para fazer as inscrições online. Então, fale comigo, fale com o Pedro, fale com o meu marido para obter o link para fazer a inscrição das crianças para participar na semana. Tá bem? Muito obrigada. Eu não sei, Tracy, relativamente às nossas irmãs que ali estão, quem é que vai fazer a tradução depois? Que elas vão estar aqui durante a pregação? Sim, mas se fosse possível ir um bocadinho mais para o fundo e haver alguém que traduzisse, era melhor. Mas vocês resolvem, está bem? O que for. Helena, por favor. Bom dia. É com muita alegria que hoje estamos a celebrar, como igreja, os 90 anos da princesa, da rainha Lourdes. Eu peço que se levante. A avó Lourdes. Eu peço que a avó, Joaquim, podes ajudá-la a chegar até aqui. A avó vai ter que vir aqui. A avó está um bocado distraída. É da idade. A distração é da idade. Está muito lúcida. Nós damos graças a Deus por esta vida que tem sido uma bênção na nossa igreja. E quem esteve no retiro a semana passada também pôde presenciar isso. Apesar da idade dela, quem é que acredita que ela faz hoje 90 anos? 90 anos. 90 anos. Graças a Deus, graças a Deus. É verdade. É pela graça. Posso fazer mais alguns. Sim. E com certeza o senhor. É verdade. A alegria de todos. Pronto. Da carne e do sangue e principalmente os domésticos da fé, que é a nossa maior família, é os irmãos que temos. Todos somos filhos de Deus, filhos adotivos por adoção. Por isso também é alegria para todos que me querem bem e eu também quero a todos. Tudo seja no tempo que Deus quiser. Cada um tem o seu dia. E cada um dará conta de si mesmo, não é? Até lá, Deus nos guarda a todos. No seu grande amor, porque não há amor maior nem igual. São 3 num, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo assim Amém. Seja como a gente vê. Amém. Diz que esteja bem. Amém. Amém. E como a Lourdes hoje é a pessoa mais especial, né? Very important people, hoje, nós vamos colocar esta faixa. Eu não sei, eu nunca fui Miss, nem fui a concurso, portanto, é assim ou o contrário? Aida, é assim, não é? Vou chamar a Cidinha, que vai trazer uma lembrança de toda a igreja. A Cidinha traz uma lembrança de toda a igreja para a avó.
calhar a igreja vai querer que se abra, não é? Vocês querem ver. Querem ver. Ó, avó, mas... Avó, abra. Avó, pronto, abra isto. Sim, tem tudo a ver consigo, porque ela é uma pessoa que brilha, é uma pessoa que gosta muito, é vaidosa, e isto é um detalhe tão bonito de ver numa mulher e principalmente numa pessoa que já vai avançada na idade, mas muito jovem de espírito. Avó, deixa o saco que eu... Ela agarra tudo. A avó. dela, ela pediu mais alguns aninhos, a irmã mais velha dela morreu uns meses antes de completar 100 anos. A outra com 96, portanto, se Deus quiser, ainda teremos mais aqui conosco muito tempo. Mais tempo. Ah, pois. Merecia com certeza umas pérolas verdadeiras. Merecia com certeza umas pérolas verdadeiras, mas ela é mesmo uma pérola e uma joia, não é? No nosso meio e para o Senhor. Vamos cantar todos os parabéns, mas antes de cantar os parabéns vou pedir ao pastor Rodolfo pronto. E o pastor Rodolfo, e depois vamos cantar os parabéns. No final, há dois bolos, um bolo feito por ela e o outro para comerem e cantarem os parabéns depois no final, está bem? Portanto, não saiam do culto sem comer um pedacinho de bolo para celebrarmos este dia magnífico dos 90 anos da avó. Então vamos levantar. Que privilégio, né? Eu espero ter esta mesma disposição e a fé que ela demonstra à medida que os anos passam. Esse é um exemplo para nós, é um grande exemplo para nós. Então vamos orar com gratidão ao Senhor pela vida da Dona Lourdes. É Dona, é Lourdes. Ok. A menina Lourdes. A nossa avó Lourdes também. Nossa irmã Lourdes. Senhor, somos imensamente gratos ao Senhor pela vida e particularmente pela vida da nossa querida irmã Lourdes. Obrigado pelo exemplo de disposição, de pessoa, de fé, de perseverança. Obrigado porque podemos olhar para ela e ver a pessoa de Jesus Cristo a fazer uma grande obra na sua vida. Muito obrigado, muito obrigado. E, ao mesmo tempo, pedimos que o Senhor continue a cuidar dela, como o Senhor cuidou até aqui. Abençoa a sua saúde, renova-lhe as suas forças e, juntamente com ela, abençoe toda a sua família, toda a sua casa. Nós nos alegramos por essa data especial. Muito obrigado pela vida que o Senhor tem dado a ela. Agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. 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 Podem sentar. Vamos cantar os parabéns. Não? Pronto, mas cantamos com vozes, está bem? À capela. Portanto, parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Para a menina Lourdes, uma salva de palmas. Podem sentar-se, irmãos. Queridos irmãos, vamos preparar os nossos corações para... nós estamos na presença do Senhor, em espírito de louvor, Ele está aqui connosco, que é a sua promessa e é uma certeza que nós temos. Tal como nós estamos, Ele nos encontra assim. E pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso, livre, como filhos amados.
Mas muitas vezes entramos muito distraidamente com as nossas preocupações, com uma série... Nós estamos aqui, estamos a muitos sítios. Então é tempo de nós nos focarmos um pouco no que vamos estar aqui a fazer daqui em diante. E eu proponho-vos que ouçamos um pequeno prelúdio pela nossa irmã Tabea. Nós vamos ouvir o prelúdio, vamos ouvir a música e se o Senhor nos conduzir em oração silenciosa, podemos estar a orar. E depois do prelúdio, antes da nossa irmã Raquel dirigir o tempo de louvor comunitário, nós vamos ficar em pé e vamos dizer juntos o Pai Nosso, está bem? Mas para já, vamos ouvir um prelúdio musical. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Permaneçamos em pé, irmãos. Muito bom dia a todos, irmãos, a quem ainda não cumprimentei. Vamos então permanecer, dar louvores, glórias ao nosso Deus, agora através da música. Amém, igreja? Grande em poder ao nosso Deus, mas acima de tudo em amor e misericórdia também. Louvem nos céus, louvem nos céus o nome do Senhor, louvem no anjos e hostes nos céus e na terra, louvem,
Louvem sol, lua e estrelas nos céus. Louvem no vento, as montanhas e mar. E na terra, louvem. Nosso Deus é grande, amém? Grande em poder, grande em glória, grande em perdão, Rei dos céus, grande em força, grande em amor, grande em majestade, Rei sobre todos, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Nesta manhã queremos nos juntar, Senhor, ao louvor que já está continuamente diante de ti. Tu não precisas dos nossos louvores, mas é um privilégio, foi para isso que fomos criados. Então nesta manhã, erga as tuas vozes, ergam as vossas vozes, igreja, para juntar-nos ao louvor que já está diante do nosso Deus. Amém? Continuamente está a ser louvado. Então louvem nos céus o nome do Senhor. Amém? Louvem nos céus o nome do Senhor. Louvem no anjos e hostes nos céus. E na terra louvem. Louvem sol, lua e estrelas nos céus. Louvem no vento, as montanhas e mar. E na terra louvem. Grande em poder, grande em glória, grande em perdão, Rei dos céus, grande em força, grande em amor, grande em majestade, Rei sobre tudo, grandes, grande em poder, grande em glória, grande em perdão, Rei dos céus, grande em força, grande em amor, grande em majestade, Rei sobre todos, Senhor. Amém. Vamos clamar juntos, só a igreja. Grande em poder, grande em glória, grande em perdão, Rei dos sobre todos, Senhor. Grande é o Senhor em poder, grande é o Senhor nos céus. Na orla do seu manto ele enche o templo, na orla do seu manto enche o templo, e clamamos em louvor. Glória ao Santo dos Santos. Glória ao ressurreto Rei. Glória ao teu Filho. Glorioso Filho. Ergue as tuas mãos. Ergue as mãos. Abre a porta. Deixa o Rei da glória entrar. E para sempre ser nosso Deus.
trabalhar, Senhor, nas nossas vidas. Amém. Santo é o Senhor, santo, santo. Santo é o Senhor em poder. Santo é o Senhor, santo é o Senhor no céu. Que toda a terra clame a ti, Jesus. Que toda a terra clame a ti. Coroaste de todos lá. Abre-lhe a porta, deixa o Rei da Glória entrar e para sempre ser nosso Deus. Glória ao ressurreto Rei. Glória, ressurreto. Ao teu filho, teu glorioso filho, ao teu filho, Jesus, teu glorioso filho, ao teu filho, glorioso filho, ergue as mãos, abre a porta. Deixa o Rei da Glória entrar e para sempre ser nosso Deus. Ergue as mãos, abre-lhe a porta, deixa o Rei da Glória entrar e para sempre ser nosso Deus. Ergue as mãos, abre-lhe a porta, deixa o Rei da Glória entrar e para sempre ser nosso Deus. E para sempre ser nosso Deus. Amém, Jesus. Quebra as barreiras, Senhor, do nosso coração, Pai. Que possamos permitir o Teu Espírito Santo trabalhar, Senhor, mesmo nas áreas da nossa vida que estamos mais agarrados, Senhor, mais não querer dar o controle total a Ti, Senhor. Me ajudes a entregar tudo, Pai. Em nome de Jesus. E vamos agora também proceder aos dízimos e ofertas. Vou pedir a ajuda do irmão Klaus e da irmã Inga. Senhor, nesta manhã te quero agradecer pela vida de todos aqui presentes, Pai. Também te pedimos pelos irmãos que não puderam vir por variados motivos, Senhor. Faças também de ser com eles. Te quero agradecer, Pai, por as bênçãos que tu colocas na nossa vida, Senhor, nomeadamente o sustento, Pai, e pedir agora que abençoes aqueles que vão ofertar, mas também ser com aqueles que não têm possibilidades, Pai. Que possamos ver milagres acontecer, de facto, que possamos ter o entendimento de que não dependemos destes bens, Senhor,
mas da tua providência constante. Glória ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Frases curtas, frases simples, que estiver no coração, para agradecer com gratidão ao nosso Deus.
aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas do lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas do lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas do lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas do lugar. Muda as coisas do lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara a minha alma, ele sara a minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara a minha alma, ele sara a minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas do lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara a minha alma, ele sara a minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara a minha alma, ele sara a minha alma. Somos tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas do lugar. Amém. Que assim seja. Vamos então agora permanecer sentados e eu vou chamar o pastor Osmar Ludovico à frente. Ele vai nos apresentar o pastor convidado. Vou convidar as crianças a subirem. Temos um culto infantil no primeiro andar.
Isso aqui não está. Bom dia a todos. É com imensa alegria que eu vou apresentar o Ed René Kivitz, que muitos de vocês já conhecem, alguns pessoalmente, outros de nome, e dizer que é um privilégio muito grande tê-lo como amigo e tê-lo aqui na igreja, onde, mais uma vez, eu vou poder ouvi-lo. Que Deus abençoe, Ed. Eu vou orar mais. Obrigado, Senhor amado, pela tua igreja que se reúne para te adorar, para te louvar, para a comunhão fraterna, mas também, Senhor, para ouvir a tua palavra. Agora, Senhor, que a tua palavra será aberta. Também queremos abrir o nosso coração e chamar o teu Espírito Santo, para que, Senhor, possamos ser moldados, possamos ser transformados pela tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que eu te peço. Amém, Senhor. Bom dia a todos. Muito constrangido, quero agradecer. Obrigado. Muito constrangido, quero agradecer a hospitalidade dos irmãos e me receberem aqui, me acolherem. Muito obrigado. Estar entre amigos, entre irmãos e amigos que eu não sabia que tinha. E é muito bom. Muito obrigado. Ter esse privilégio de, num momento como esse, repartir o Evangelho e a Palavra de Deus com os irmãos. Ter esse sagrado privilégio de abrir a Bíblia e comentar as Escrituras Sagradas, na expectativa que o Senhor fale conosco, nos visite, o Espírito de Deus nos toque, nos transforme, como nós acabamos de cantar em oração tão linda. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muda as coisas de lugar. Que o Espírito de Deus faça isso entre nós nessa manhã. Amém. Eu trago no coração o desejo de lhes falar a partir de Lucas, o Evangelho de Lucas, o capítulo 24. Lucas 24, ali começando no versículo 13 até o 35, é a narrativa que conta esse momento em que Jesus está com 2 discípulos a caminho da cidade de Emaús. Jesus foi morto na sexta-feira, ressuscitou ao 3º dia, ao domingo. Então, conta sexta, sábado, domingo, então, o 3º dia. Então, Jesus está ressuscitado, ressurreto. E diz o versículo 13 que 2 dos seus discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então, esta história muito linda de Jesus caminhando com 2 dos seus discípulos que estão voltando para a sua cidade de origem. Jesus morreu e aqueles homens que seguiram durante o seu ministério terreno, eles estão voltando para casa. Essa ida para Emaús é uma forma de dizer que eles estavam abandonando o seu sonho. Eles estavam voltando para a sua vida e para a sua rotina anterior ao tempo em que conviveram com Jesus. É como se eles estivessem desistindo da sua utopia, do seu sonho. Estão voltando para casa. E a primeira experiência que eu tive com esse texto foi há quase 40 anos. Eu estava no seminário, devia estar com 18 anos de idade, hoje tenho 55. Então, com 18 anos, 17 talvez,
Foi a primeira experiência que eu tive com esse texto quando uma verdade saltou das páginas da Bíblia e me alcançou. E foi lendo a história de um missionário norte-americano que estava ensinando exatamente essa porção do Evangelho a um grupo de pescadores, homens semi-analfabetos ou analfabetos, homens simples, numa praia da América Central, num pequeno país da América Central, e aquele missionário estava ensinando esse texto. E diz aqui a Bíblia Sagrada, no capítulo 24 de Lucas, o versículo 30, que quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E aquela história que eu estava lendo, do missionário explicando esse texto aos pescadores, dizia que um dos pescadores perguntou: para onde foi Jesus quando desapareceu? Porque diz a Bíblia que Jesus estava à mesa e quando eles tiveram os olhos abertos e contemplaram Jesus, Jesus desapareceu. Então um pescador perguntou: e para onde foi? Para onde foi Jesus quando desapareceu? E um outro pescador, que não tinha estudo, que não tinha leitura, que não tinha conhecimento da Escritura, era um homem que estava aprendendo a Bíblia ali, ouvindo o Evangelho. Um outro pescador disse: entrou neles. Para onde foi Jesus quando desapareceu? Entrou neles. E eu ouvi essa história, e eu me lembro que naquele dia eu orei para Jesus entrar em mim também. Eu já estava no seminário. Eu já estava estudando para ser pastor. Eu estava estudando teologia. Eu já estava nos meus livros, eu já estava debruçado sobre os meus livros. E faço isso há quase 40 anos, mas eu nunca encontrei uma resposta tão exata. E eu penso que nenhum livro de teologia e nenhuma enciclopédia, nenhum teólogo daria uma resposta mais exata do que daquele pescador. Para onde foi Jesus quando desapareceu? Entrou neles. Porque isso é o Evangelho. Na expressão do apóstolo Paulo, ele diz que Cristo vive em nós. Paulo apóstolo diz: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma expressão muito própria e muito cara do apóstolo Paulo, dizer que nós estamos em Cristo. Ou, como nós acabamos de cantar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Nós somos a morada de Deus em espírito. Jesus, em João capítulo 14, diz que aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele e farei morada nele. Então, não há nenhuma expressão mais exata para a nossa experiência com Jesus, senão esta convicção de fé de que Cristo vive em nós. E quando leio todo cristão a reproduzir a vida nova, eu penso que não é outra coisa senão todo cristão, toda cristã, a manifestar o Cristo que vive em nós. É essa a experiência daqui.
quando os nossos olhos são abertos e nós enxergamos Jesus, ele vem viver em nós. Mas não são todas as pessoas que contemplam Jesus e o enxergam. E aqui, essa narrativa, acho que ela está emoldurada, ela tem um começo e um fim. Tem 2 pontos aqui desse texto que são muito importantes. O versículo 16, que diz que enquanto Jesus caminhava com eles, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Não é que eles não o reconheceram. Os olhos deles foram impedidos. Propositadamente, Deus fez com que eles não reconhecessem que era Jesus. E no versículo 31, diz que então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então não é que eles agora reconheceram, não. Agora é como se Deus tivesse colocado um véu e eles fossem andando com Jesus e conversando com Jesus, ou Jesus conversando com eles, e eles não soubessem com quem estavam falando. Eles estavam com uma pessoa que eles só podiam ouvir, mas eles não podiam reconhecer. Mas depois o véu foi retirado e eles olharam e falaram, é Jesus. E reconheceram. Bom, o que acontece entre o versículo 16 e o versículo 31 que faz com que esses homens tenham a experiência de Jesus entrar neles? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Digamos, qual é o processo de pessoas que não conseguem reconhecer Jesus para pessoas que conseguem reconhecer Jesus? O que acontece entre o versículo 16 e o versículo 31? Bom, a primeira coisa que acontece é uma conversa. Acontece uma conversa. E uma conversa que vai da mais superficial relação para a intimidade de maior densidade possível naquela cultura. É estranho que no caminho conversavam a respeito e Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então imagina, você está andando numa estrada, daqui a pouco aparece alguém que você não conhece e se mete na sua conversa. Ele deve ficar andando de lado assim, escutando, né? E aí ele... O que vocês estão conversando aí? É um intrometido, não é? Mas talvez fosse comum as pessoas nas viagens, na estrada, caminhando, que um fizesse companhia para o outro. Não é como a gente que viaja num trem, num avião, num ônibus, e tem alguém ao lado. Não, para não viajar sozinho, e até um cuidar do outro, proteger o outro. Então, talvez fosse comum. Mas ali tem um estranho, ele se intromete na conversa. E diz a Bíblia que, no versículo 29... no versículo 28, quando eles se aproximaram do povoado, Jesus fez como quem ia embora. Mas no versículo 29, eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. E então ele foi à mesa. E a casa, a mesa, é o lugar, o ambiente da intimidade. Até hoje no Oriente Médio isso, quando alguém está na sua mesa, na sua casa, esse ministério da hospitalidade é a intimidade. O espanto a respeito de Judas não é que ele tenha traído Jesus.
Os fariseus, por exemplo, não traíram Jesus. Eles foram hostis, foram incrédulos a Jesus, mas não traíram Jesus. Quem traiu Jesus foi Judas. E traiu com um beijo. E Jesus, quando fala da traição, fala: aquele que põe comigo a mão no prato, aquele que está à minha mesa, isto é, aquele que está na minha intimidade, aquele que está próximo de mim. Essa é a expressão do salmista. Foi você, meu amigo, meu companheiro. O companheiro é aquele que come o pão em companhia, né? O companheiro partilha o pão. Então, há dois homens que estão caminhando na estrada, chega um outro que se intromete na conversa, é um desconhecido, mas a conversa vai evoluindo de tal maneira que aqueles homens praticam para com o estranho a hospitalidade, levam-no à sua mesa e ali então os olhos deles são abertos. Então, olha, que há um caminho, hein? Do versículo 16 ao versículo 31, tem uma conversa que começa na superfície e vai à profundidade da intimidade, da casa e da mesa. E como que essa conversa evolui? É muito interessante. Versículo 17. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? É intrometido mesmo, né? Quer saber da conversa. O que vocês estão conversando aí? O que vocês estão discutindo? Então, um deles, chamado Cleopas, disse: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Bom, então eles começam a falar sobre fatos, notícias, coisas que aconteceram. Eles estão conversando sobre os últimos eventos. E isso é um nível de conversa. Conversar sobre coisas. Conversar sobre a chuva, conversar sobre o tempo, conversar sobre o inverno, conversar sobre a economia do país, conversar sobre a eleição, conversar sobre o acidente do automóvel ali na esquina, conversar sobre as coisas. O filho que foi para o hospital, voltou do hospital, conversar sobre a festa de aniversário da irmã, que nós celebramos nessa manhã. Olha, hoje estava lá na igreja e tivemos uma irmã que completou 90 anos e foi tão lindo. E aí a gente conversa sobre os fatos. As últimas coisas que aconteceram. E a maioria das pessoas fica nesse nível de conversa, conversando sobre coisas que acontecem. Fatos. Mas a gente pode conversar também sobre a interpretação dos fatos. O que a gente pensa sobre os fatos? Dar as nossas opiniões a respeito dos fatos. Você viu quem foi eleito? E você gostou ou não gostou? Concordou ou não concordou? Você viu a decisão que a professora tomou de falar com as crianças daquele jeito? O que você achou? Eu acho que não foi muito adequado, eu acho que deveria ser mais respeitosa, ou sim, ela foi bem delicada, ela foi atenciosa. A gente dá opinião. Bom, mas a gente pode ir um pouco mais fundo na conversa. E aí, então, no versículo 19, eles dizem: olha, ele, Jesus de Nazaré, era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Até aí são fatos. Está falando de fatos, coisas que aconteceram. Mas no versículo 21, eles dizem: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu.
Nós esperávamos. E por isso dá para entender o versículo 17. Versículo 17 é: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os semblantes entristecidos. Agora já não são fatos nem opiniões, são sentimentos, são emoções, são frustrações, são decepções, são desencantos. Nós esperávamos, mas não aconteceu. É por isso que nós não estamos apenas discutindo, mas nós estamos tristes. Esse é um nível já mais profundo de conversa, falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre as nossas emoções, falar sobre como os fatos nos afetam. Isto é, falar dos nossos afetos. Não apenas falar sobre as coisas que aconteceram, dar a nossa opinião sobre as coisas que aconteceram, emitir juízos sobre as coisas que aconteceram, mas falar dos nossos sentimentos. Esse é um nível mais profundo. Poucas pessoas chegam lá. A gente, inclusive, ouve falar assim: eu nunca vi o fulano chorar. Fulano não chora. O que nós estamos dizendo é o que é a lágrima. Alguém disse que a lágrima é quando a gente tem uma emoção que é forte, pode ser de tristeza, de alegria, e que as palavras não dão conta de traduzir. Então a gente chora. A gente não consegue colocar em palavras. Então a lágrima expressa. Ser tocado nas emoções, ser tocado na profundidade da nossa interioridade. É lá nos afetos. E a tradição bíblica é muito rica de afetos. Os salmos falam dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. Quando, por exemplo, Davi fala: os meus ossos estão apodrecendo. Eu tenho dores no meu corpo. Na verdade, ele está falando de dores da sua alma. Porque o meu pecado pesa sobre mim. E as minhas lágrimas são minhas companheiras de noite e de dia. E eu sinto o peso da tua mão. Ele fala no Salmo 51. Ele está falando de sentimentos dele. Da culpa, da vergonha, do medo. Ontem eu recebi uma mensagem de uma jovem senhora que, na sua fala para mim, mandou um e-mail. Eu não a conheço, não faço ideia de quem seja essa senhora. E ela dizendo que tem medo, vergonha e culpa. E como que ela pode sair desse lugar escuro que ela foi parar? Falei: olha, já começou a conversa num nível profundo. Medo, vergonha e culpa. Eu leio o Salmo 42, o salmista conversando com ele mesmo, né? Ele fala: por que você está triste, minha alma? Por que você está perturbada? Talvez seja essa a pergunta de Jesus àqueles homens, né? Eu vejo que vocês estão discutindo, vocês estão tristes. O que está acontecendo? Dizendo: eu não quero saber dos fatos. Eu quero saber dessa tristeza aí que eu estou vendo nos seus olhos. Por que essa tristeza? Por que essa desesperança? Por que essa amargura? Por que esse ressentimento? Por que essa mágoa? Por que esse ódio? Por que esse desejo de vingança? Por que essa ira? Por que essa raiva? Fale sobre isso. Vá mais fundo. A impressão que eu tenho é que os nossos corações são como uma terra seca. E aí a gente falando sobre fatos, a terra continua seca.
Mas quando a gente começa a falar sobre as nossas opiniões a respeito dos fatos, aí já derruba um pouquinho de água. Aí já é mais íntimo do que... Já é opinião. A gente não dá opinião a respeito de tudo e nem para qualquer um. Né? A gente, quando dá opinião, revela um pouco da gente. Então já é bom. Mas quando a gente fala dos nossos sentimentos, das nossas dores, das nossas satisfações, dos nossos encantamentos, aí a gente está realmente mostrando a nossa intimidade. Por isso que a Bíblia fala que devemos chorar com os que choram e devemos nos alegrar com os que se alegram. A comunhão no nível profundo das emoções, dos sentimentos, dos afetos. Sentir a alegria do outro, sentir a tristeza do outro. Ser afetado. Isso é maturidade espiritual. Porque há pessoas que não são afetadas. Você diz para elas, mamãe completou 90 anos hoje. Aí a gente diz, e daí? A gente não se alegra. Papai está hospitalizado. Que pena. Não tem capacidade de sentir nem a alegria nem a tristeza do outro. Não tem capacidade. O coração é uma terra, parece uma terra seca. Mas quando a gente tem essa coragem de ir lá um pouquinho mais fundo, falar dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, parece que a terra fica preparada para receber a boa semente. Então Jesus não gosta muito da postura deles. Eles falam, vocês são lerdos, vocês são lentos, vocês demoram para entender. Ele diz aí no versículo 25, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Então, no versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Mas veja que interessante, dificilmente Jesus falou para aqueles discípulos uma parte das Escrituras que eles já não conhecessem. Porque Jesus disse assim, vocês já deveriam acreditar e deveriam ter compreendido. Porque se Jesus lhes desse uma informação nova, Jesus não diria que eles eram lentos e tardios para crer. Eu vou repetir aqui coisas que vocês já sabem. Mas talvez eles soubessem num nível que não era suficiente para Jesus entrar neles. Talvez eles soubessem na cabeça deles, mas não sabiam lá no fundo. E aí, agora, esses homens, eles não mais estão falando sobre coisas, não mais estão falando sobre opiniões e não mais estão falando sobre seus sentimentos. Agora eles estão em silêncio. Mas um silêncio acolhedor. Um silêncio humilde. Um silêncio com expectativa de ouvir alguma coisa que lhes seja de fato nova. É um silêncio onde eles admitem a sua ignorância de opinião a respeito dos fatos. Porque eles começam dizendo assim, você é o único que não sabe o que aconteceu? E parece que Jesus, ao conversar com eles, diz assim, não, eu sei o que aconteceu, só que eu olho para o que aconteceu de uma maneira diferente do que vocês olham. Eu compreendo o que aconteceu de uma maneira diferente do que vocês compreendem. E eu sinto o que aconteceu de uma maneira diferente do que vocês sentem. Eu tenho uma novidade para vocês. E esses homens fazem um silêncio, mas de verdade, porque às vezes a gente está ouvindo uma pessoa e a gente está sem falar, mas a gente não está em silêncio. A nossa cabeça está já pensando como vai responder, já está criticando o que o outro está falando. A gente não está em silêncio, a gente não está ouvindo.
Mas parece que esses homens agora estão ouvindo. Por quê? Porque Jesus os ouviu primeiro. O que vocês estão discutindo? Por que vocês estão tristes? Então eles falam dos fatos, eles falam das suas opiniões, da sua interpretação dos fatos, eles falam dos seus sentimentos. E agora que o coração deles está mexido, eles entram no silêncio. Uma vez eu fiz isso, perguntei para minha filha, não sei por que nós estávamos conversando, eu falei para ela, Fê, qual é o máximo de intimidade entre duas pessoas? E ela, sem pensar, respondeu, o silêncio, pai. O máximo de intimidade é o silêncio, quando duas pessoas conseguem estar em silêncio, uma diante da outra, uma com a outra, sem que esse silêncio incomode, porque ele é fecundo. Às vezes existe um silêncio que é indiferença. Eu estou em silêncio e a minha esposa está do meu lado, mas é como se ela não estivesse, porque eu estou com a minha cabeça em outro lugar. Mas existe um silêncio em que nós estamos em silêncio um com o outro e nós estamos falando muito no silêncio, um com o outro. Agora, esses homens estão em silêncio e Jesus está falando. E veja que interessante que os olhos deles são abertos, não enquanto Jesus fala, mas em que momento? Quando estão à mesa, Jesus parte o pão, dá graças, aí os olhos são abertos. Não é nas palavras, é no gestual simbólico. É na memória de um afeto. Jesus, quando parte o pão e distribui, dando graças, eles falam, já estive aqui nesse lugar. Eu já recebi o pão da mão dele. Mas quando eu recebi o pão da mão dele, eu tinha uma outra ideia completamente diferente do Messias. Agora eu entendi o Messias. Agora eu compreendi quem é o Messias, e aí quando os olhos deles são abertos, eles veem Jesus, eles falam, você é o Messias. Nós sabíamos que você era o Messias. Nós tínhamos uma ideia errada a seu respeito, e quando você morreu, nós voltamos para a nossa casa. Mas agora que os nossos olhos foram abertos, e você está aqui, quando eles viram Jesus, sumiu. Para onde foi? Entrou neles. E quando Jesus entrou neles, o que acontece? Versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Retomaram o sonho. Retomaram a utopia. Retomaram o senso de missão. Retomaram a novidade, né? Retomaram a convicção de um novo mundo. Voltaram para Jerusalém, encontraram os apóstolos que estavam reunidos, e eles falaram que Jesus tinha ressuscitado, tinha aparecido, e eles dois falaram, verdade, apareceu para nós também. Nós também vimos. E cadê ele? Está aqui. Está aqui. Está aqui em nós. E muito bonito que eles falam um para o outro depois que Jesus desaparece. Enquanto ele falava, não queimava o nosso coração. Né? Eles falam lá das entranhas, né? Da profundidade. Como diz a Bíblia, né? De tudo que deve guardar, Provérbios, guarde o seu coração, porque é ali. Né? Para a cultura oriental, o verdadeiro conhecimento não está aqui. Nós ocidentais é que falamos isso. Ó. Pensa. O oriental ele não fala pensa. O oriental ele fala pensa. O oriental ele é movido pelas entranhas. Por isso que a Bíblia fala de Jesus que quando ele via as multidões, ele era movido de profunda compaixão. O Paulo apóstolo ele diz: se vocês têm entranháveis afetos, o saber está aqui.
nas entranhas. Nós falamos do coração, né? Mas algumas traduções bíblicas, a gente tem coração em português, mas algumas traduções bíblicas falam dos rins, falam dos intestinos, das entranhas mesmo. Daqui. Não queimava alguma coisa dentro da gente, mas não é aqui. Não é aqui. Nós temos isso, nós falamos que tem nó na garganta, nós falamos que o peito fica pesado, a gente fica com falta de ar. São expressões de coisas que estão acontecendo conosco, não aqui. É no nível mais profundo do que aqui. E esses homens falam, enquanto ele falava das escrituras, eles não dizem assim, você não entendia tudo direitinho? Eles não falam isso. Eles falam, não queimava o nosso coração, porque é aqui. Então, a nossa experiência com Deus, ela é, na linguagem da Bíblia, a que excede todo o entendimento. Não porque ela é irracional, mas porque ela vai muito mais além. A paz de Deus que excede todo o entendimento guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então, a minha oração é que cada vez que nós nos reunirmos, nós tenhamos conversas profundas com Jesus, que caminha ao nosso lado, está conosco à mesa, está em nós. Talvez se nós pudéssemos pensar que Jesus entra em nós, não só uma vez quando a gente se converte, mas Jesus entra em nós. Ele entra de novo e de novo. Jesus, cada vez que a gente vê Jesus, ele entra na gente. Por quê? Porque conversar talvez seja esse exercício. Nós nos sentamos e a gente começa a conversar, e aí a gente fala, onde está Jesus? Aí a gente continua conversando, falando dos fatos, das coisas. A gente dá a nossa opinião sobre as coisas. Daqui a pouco a gente está falando dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. Aí a gente entra num silêncio. Aí a palavra de Deus é derramada sobre nós. E aí os nossos olhos são abertos. A gente enxerga Jesus. Aí ele entra na gente. Aí a gente volta para Jerusalém. Aí lá em Jerusalém acontecem umas coisas não muito boas. Aí a gente volta, conversa. O que aconteceu? E o que você achou? E como você se sentiu? Aí a gente faz silêncio. A palavra de Deus é derramada. Aí a gente vê Jesus. Ele entra em nós. Aí a gente volta para Jerusalém. Talvez a caminhada com Jesus seja assim. A gente se reunir para conversar. Falar das nossas opiniões. Falar dos nossos sentimentos. Acolher a palavra. E experimentar a presença de Jesus. Que seja assim com os irmãos. Em Jerusalém, precisa que os irmãos estejam lá dizendo que Jesus ressuscitou, está vivo e apareceu para nós. Nós não temos uma ideia para contar para Jerusalém. Nós temos uma pessoa para falar a respeito dela. Quem são vocês, os cristãos, em Lisboa, em Portugal? Vocês são as pessoas para quem Jesus apareceu. E não só apareceu, como entrou em vocês. Então a gente tem que ir para Jerusalém contar isso. Jesus está vivo. Apareceu para nós. Entrou em nós. E vive em nós. E nós estamos aí reproduzindo a vida de Jesus em Jerusalém. Que os irmãos sejam abençoados dessa maneira sempre. Amém. Obrigado. Vamos continuar um bocadinho. Estivemos a ser tocados sobre na nossa mente, também ouvimos interpretação, estivemos certamente em silêncio enquanto ouvíamos o nosso irmão pregar. E vamos agora estar apenas em silêncio também. Deixar o silêncio chegar a nós em intimidade com o nosso Pai, que está aqui presente. Vamos estar um pouco em silêncio e depois vamos cantar aquela música que foi providencialmente tão bem escolhida para esta mensagem.
Foi um prazer estarmos juntos, irmãos. E ouvirmos o Senhor, este convite à intimidade e o prazer de nos lembrarmos que somos casa do Senhor. Ele tem muito prazer em estar connosco. Que o Senhor nos abençoe e que esta intimidade com o Senhor possa ser estendida em hospitalidade a outras vidas à nossa volta. E que o Senhor também continue a abençoar a vida do nosso irmão Edrnekivitz, a sua família, e continue a trabalhar na sua ministração oral e também nos seus trabalhos escritos que tem feito. Então, uma boa semana na paz do Senhor. Deus é bom todo o tempo. Em todo o tempo. Uma boa semana com o Senhor.